Voltar para a igreja foi mais difícil do que eu imaginava. Me peguei enfrentando questões que ninguém nunca mencionou antes. Nesse vídeo, vou compartilhar as 3 lições que eu gostaria de ter aprendido quando decidi retomar minha fé. Talvez você também esteja passando por algo parecido. Momentos de incerteza, aquele medo de não ser bom o suficiente ou a sensação de estar meio perdido no caminho. Mas a verdade é que essa caminhada é cheia de surpresas. Algumas delas podem tornar o seu recomeço muito mais leve. Fique comigo até o final, porque essas 3 lições podem transformar a sua jornada. Voltar para a igreja foi como voltar para casa depois de anos fora, mas com algumas portas trancadas. Imagine alguém que retorna com saudade de paz e propósito, mas se depara com questões profundas sobre fé e prática que antes nem pensava. É uma jornada repleta de surpresas, e nem sempre das boas. Como qualquer recomeço, esse retorno trouxe desafios inesperados, que me fizeram questionar e, até mesmo, duvidar. Mas, no meio dessas lutas, descobri lições valiosas que fizeram a caminhada mais leve, menos solitária, e que talvez possam ajudar quem também está passando por isso. A primeira coisa que eu queria ter entendido antes é que a fé não volta automaticamente. Ela exige trabalho. A gente às vezes pensa que, ao pisar de novo na igreja, tudo será como antes, mas a realidade é outra. É preciso cultivar a fé com pequenos atos diários, como ler um versículo por dia, orar em momentos simples, como antes de dormir, ou até oferecer aquele tempo de espera na fila como uma breve conversa com Deus. Essas pequenas práticas, que parecem detalhes, constroem uma base que fortalece a conexão com Ele e com a própria fé. Outro ponto que eu gostaria de ter sabido é que o retorno à igreja também significa lidar com nossas falhas e limitações. É um processo que traz à tona o que precisa ser mudado, e isso, no começo, pode assustar. O orgulho, as fraquezas, os pecados que já estavam acostumados na nossa vida precisam ser encarados e transformados. Quem já passou por isso, sabe, é como olhar para um espelho que reflete não só o que somos, mas o que poderíamos ser. E essa visão, apesar de desconfortável, é uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos tornarmos melhores, mais próximos de Deus. Por fim, algo que ninguém me contou é que voltar para a igreja não significa que as dificuldades vão embora. Na verdade, novas surgem. É como abrir o coração para uma série de mudanças, e com elas vêm os desafios espirituais e, muitas vezes, as tentações que tentam nos afastar do propósito. Mas, diferente de antes, agora temos ferramentas: a oração, o sacramento da confissão e a graça de Deus nos sustentando. Cada dificuldade se transforma em uma nova oportunidade de fortalecer a fé, e, no final, isso nos torna mais firmes. Uma segunda lição que aprendi ao voltar para a igreja foi a importância de ter paciência com o próprio progresso. A gente muitas vezes se cobra por não ter o mesmo fervor de quando começou a caminhada na fé, como se fosse uma falha pessoal. Mas, na verdade, o crescimento espiritual é como plantar uma semente. Nem todo dia haverá flores, mas cada oração, cada momento de reflexão, cada missa que participamos é como uma rega silenciosa, que fortalece a raiz. E é preciso lembrar que Deus nos acompanha nesse tempo, com a mesma paciência com que espera nossa transformação. É interessante perceber que a caminhada espiritual tem seus altos e baixos, mas cada fase traz um aprendizado. Às vezes, nos sentimos próximos de Deus, e tudo parece claro. Em outras, somos tomados por dúvidas e até por desânimo. O importante é entender que esse ciclo faz parte do amadurecimento da fé. No começo, eu me frustrava, achava que esses momentos de seca eram um sinal de fracasso. Mas depois percebi que eram oportunidades para aprofundar ainda mais minha fé, para buscar respostas e reafirmar meus compromissos. Outra coisa que eu gostaria que tivesse me dito é que comparar-se a outros fiéis pode se tornar uma armadilha. É comum admirar quem já está mais avançado na vida espiritual e desejar ter o mesmo nível de fé. Mas isso só nos leva a um caminho de insatisfação. Aprendi que cada um tem seu próprio ritmo e que Deus trabalha em cada coração de forma única. Em vez de nos comparar, o melhor que podemos fazer é admirar essas pessoas como inspirações, sem nos cobrar além da medida. E a melhor maneira de lidar com essas comparações e manter o equilíbrio é encontrar pequenas vitórias pessoais. Cada vez que vencemos uma tentação, cada vez que perdoamos ou mostramos compaixão, estamos construindo nossa própria história de fé. No final das contas, a caminhada espiritual é individual e diária, e celebrar nossos pequenos progressos nos mantém motivados. Deus vê e valoriza cada passo, por menor que possa parecer aos nossos olhos. Outra lição que aprendi nessa jornada é a importância de abraçar a comunidade. Voltar para a igreja pode nos dar a sensação de que estamos sozinhos, tentando nos reconectar enquanto o mundo parece seguir em outra direção.
Mas, ao me aproximar das pessoas da comunidade, percebi que muitos passam por desafios parecidos. Há uma força enorme em estar com outros que buscam o mesmo, que têm dúvidas semelhantes e que podem nos apoiar. Participar de grupos de oração, ministérios ou atividades da paróquia cria laços que tornam o caminho menos pesado. No início, eu hesitava em me envolver demais. Achava que bastava comparecer à missa, fazer minhas orações e pronto. Mas aos poucos percebi que a fé cresce ainda mais quando é compartilhada. Ter pessoas com quem conversar sobre as dúvidas e dificuldades, dividir experiências e orações, tudo isso me fez sentir que fazia parte de algo maior. É como se a igreja fosse um lar espiritual, onde cada um traz um pedaço que ajuda a fortalecer a fé de todos. Essa troca transforma, e até mesmo consola, nos momentos em que sentimos que estamos lutando sozinhos. Outro ponto interessante que descobri foi como servir aos outros na comunidade nos aproxima de Deus de uma forma nova. Participar de ações sociais, ajudar os necessitados, ou mesmo acolher novos membros são maneiras de praticar o amor ao próximo, um dos pilares do cristianismo. Esses atos não só nos fazem sair de nós mesmos e de nossas preocupações, mas também trazem uma paz que só encontramos quando nos dedicamos ao bem do outro. No final, é uma experiência transformadora, pois nos ajuda a ver a face de Cristo nos irmãos. E, talvez o mais surpreendente, é que nessas interações a gente acaba recebendo muito mais do que oferece. Pessoas com diferentes histórias e backgrounds nos ensinam, com seus testemunhos, a enxergar nossa fé com novos olhos. Cada conversa, cada experiência compartilhada, é um pedaço do Evangelho vivo, nos lembrando que a fé não é só pessoal, mas uma força coletiva que nos liga a Deus e aos outros. Encontrar essa rede de apoio torna a caminhada mais rica e significativa, e nos motiva a seguir em frente. Por fim, a última lição que aprendi ao voltar para a igreja foi a importância de acolher as imperfeições e aceitar que o caminho da fé é um processo constante. No começo, eu achava que precisava ser perfeito, sem falhas ou recaídas, como se isso fosse possível. Mas aprendi que Deus não nos chama à perfeição imediata, e sim ao arrependimento e à busca contínua. Cada erro é uma oportunidade para se aproximar dele, para reconhecer a própria humanidade e entender que o amor de Deus é maior que nossas falhas. É comum sentir culpa por não ser o católico ideal ou por cometer erros que julgamos inadmissíveis para quem quer estar próximo de Deus. Mas a verdade é que a jornada espiritual é feita de recomeços. O sacramento da confissão é um exemplo vivo disso. Cada vez que nos arrependemos, recebemos uma nova chance. E isso, em vez de ser um peso, é uma grande graça, um lembrete constante de que sempre podemos tentar de novo e nos refazer com o auxílio da misericórdia divina. Outro ponto importante é lembrar que, embora a jornada seja individual, todos enfrentam desafios semelhantes. Em momentos de dúvida ou queda, é fácil se sentir desamparado, mas saber que outros também passam por lutas nos lembra que não estamos sozinhos. Podemos aprender com a história dos santos, que também enfrentaram dificuldades e recaídas, mas nunca desistiram. Isso mostra que a santidade é um objetivo possível, mas alcançado aos poucos, com humildade e perseverança. Por fim, entender que o caminho é feito de altos e baixos nos ajuda a manter a paz em meio às tribulações. Quando aceitamos que a vida espiritual terá dias de desânimo e outros de grande fervor, passamos a valorizar cada momento. Cada luta, cada dúvida enfrentada, nos torna mais fortes e mais conscientes da presença de Deus ao nosso lado. E, ao final do dia, o que realmente importa é essa disposição constante de buscar a Deus, de nos levantar e tentar de novo, sempre confiando no seu amor e na sua misericórdia. Se você chegou até aqui, é porque sente o chamado para aprofundar sua fé e buscar uma vida mais próxima de Deus. Agora que você conhece essas lições, que tal colocá-las em prática? O que você vai fazer hoje para fortalecer a sua jornada espiritual? Se identifique com os desafios, compartilhe suas experiências nos comentários e diga o que mais deseja aprender ou viver nesse retorno à fé. E se você busca carregar essa fé consigo, temos uma linha de camisetas cristãs clássicas e atemporais que podem te inspirar no dia a dia. O link para a compra está nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos para continuar a crescer nessa caminhada espiritual.